Atenção, meus amigos, hoje é dia de polêmica! Mamilos são muito polêmicos. Mamilos! Eu explico. Há um ano, Arthur Machado foi à Rússia e entrevistou Alexander Dugin. Dugin, sei lá o quê. Essa entrevista causou um alvoroço na época e por causa dela somos chamados de duguinistas e até de agentes russos, até hoje. Claro que os críticos esquecem das outras dezenas de entrevistas que a gente fez, que fizemos com pessoas das mais variadas matizes ideológicas, inclusive os mais ferrenhos críticos de Dugin e da Rússia. Inclusive uma pessoa que fez um vídeo lá, fez uma entrevista extensíssima com a gente aqui, mas enfim. Mas pediu para retirar. Acontece que o pensamento binário é assim mesmo. Não existe diálogo, apenas doutrina. Um ano se passou e o nosso editor-chefe, que gosta de uma treta, resolveu aproveitar mais uma estada do Arthur nas terras de Dostoiévski para fazer mais uma rodada de entrevistas com alguns homens da Guiana Paranaense, também conhecida como ex-União Soviética. Ninguém me tira da cabeça que isso foi idealizado pelo editor apenas para que a gente sofra bullying de vocês. Por isso, o Arthur veio aqui para nos dizer como foi a experiência e por que voltamos back in the USSR aqui. Tô com a camiseta dos Beatles, os primeiros agentes russos, segundo alguns também. Por que voltamos da Rússia? E eu começo perguntando para o Arthur, afinal, Arthur, você é ou não é duguinista? É ou não é agente russo? Responda! Na lata, irmão. Então eu vou pro pau, velho. A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. A nossa Olha a cabeleira. Não, cabeleira não, né? Olha o quê? A vodka do Zezé? Olha a vodka do Zezé. Será que ele é? Olha a teoria do Zezé. Será que ele é? Peraí. Antes de continuar, só avisar que estamos aqui com Lucas Honorato, Carlos de Freitas, Luiz de Marnoto, para fazer essa inquisição para o senhor, né? Responda-nos. Pô, acho que é desnecessário dizer que eu não sei nem o que significa isso, né? Não quer ser duguinista. Não sou nem duguinista, nem agente russo. Entendeu? O que não quer dizer, eu sempre digo isso. Que eu não tô é exatamente o que um agente russo falaria, não quero dizer nada. É verdade. Exatamente. Duguinista. Não quer dizer que eu não receberia o Pix deles. Estou doido para receber, mas os caras não mandam, velho. Não tem Pix. Manda. Então, conta aí. A primeira coisa que as pessoas ficam assim, nossa, mas vocês foram lá. Como assim? Como é que ele conseguiu acesso? Só pode ser porque o cara tem a carteirinha da KGB. Uma vez a gente estava aqui puxando o fio, né, no final, conversando, e você contou, porra, como é que foi a experiência? Conta aí como foi a primeira vez, né, como é que isso aconteceu. Como foi a sua primeira vez? Que foi legal o papo, e eu falei, pô, você devia contar isso, né, porque senão as pessoas... E vai lá, conta tipo aí. Tipo How I Met Your Mother, só que é o do Gui. How I Met Your Philosopher. Vai lá. Que horror. Olha só. How I Met Your Putin. Nós já batendo um papo, né, o Trelli, e eu tava contando que as pessoas, enfim, não as pessoas, mas as coisas são mais fáceis e mais simples do que parecem. Não sei por que a gente cria umas barreiras imaginárias, né, na vida. E eu digo isso porque quando a gente tava batendo papo com o Trelli, acho que o Trelli, depois você saiu, eu saí. Era você, o Kim e o Herbert, Depois... Aí foi por isso que o Herbert fez exatamente essa pergunta. Falou, cara, como é que você conseguiu chegar lá? Uma coisa, como é que foi isso? E é curioso porque existe uma visão reducionista do mundo, né, principalmente dos nossos críticos, porque na verdade, eu sempre já disse isso, acho que uma vez aqui no programa também, acho que um dos nossos programas, cara, quando eu trabalhava na Ágora, eu fui sócio da corretora Ágora, a gente vendeu pro Bradesco, né, muita gente não sabe toda a minha história aí, mas eu fui um dos sócios da corretora Ágora e a gente vendeu pro Bradesco em 2008, antes de eu abrir a nova bolsa. E naquela época, aliás, antes disso, no Opportunity, a gente já tinha contato com uma série de investidores estrangeiros. Na época teve uma época que no Opportunity, na época das privatizações, até a época do liberalismo mesmo, inclusive quando chegou na Rússia, o Opportunity queria inclusive comprar ações de balcão, que a gente chamava, que não eram nem negociadas em bolsa, ações da Gazprom, porque achava que ia ter uma privatização, ia ser vendida e etc. Então, daquela época, estou falando de 1999, 2000, mais ou menos, quando eu entrei no Opportunity. Há 24 anos atrás, eu já comecei a ter
contato com investidores estrangeiros, russos, da Ásia Central, depois na Opportunity, né, crise da Rússia, que a Rússia operava, muita gente não sabe, mas muitos investidores russos operaram, compraram ações no Brasil via corretoras americanas. Então eles tinham, europeias abriam as contas dele no Société Générale, na Goldman Sachs, no JP Morgan, e operavam via esses caras, né, no Brasil. Naquela época, uma das corretoras que eles operavam era a Ágora, né? Então eu cansei de ter contato, comecei a ter contato com essa turma assim, e uma coisa que eu aprendi é que às vezes a coisa é mais simples do que parece. A primeira coisa, você tem que mandar e-mail perguntando, né, pro cara, pô, queria te conhecer, fazer um texto, né, um texto apresentado, o famoso cold call, e ele funciona pra caramba, entendeu? Funciona. Agora, mais do que isso, o que funciona mesmo é você tá lá. Isso eu contei pro Herbert, eu me lembro que quando a gente estava para fechar o acordo de acionista com a NYSE, eu contei a história para ele, como é a realidade, né? E aí ele falou assim, pô, cara, eu entendo isso porque isso aconteceu comigo quando eu era assessor de prefeito. O que acontece? Às vezes a gente vê e fala assim, pô, eu vou a Nova York, né? Eu quero fazer uma agenda em Nova York. Você chega lá e quer marcar toda a sua agenda de segunda a sexta e você só vai para lá com a agenda marcada. Cara, não funciona assim. Então, eu cansei de, por exemplo, ir a Nova York, sem agenda, aí eu ligava pros caras e falava assim, tô aqui. Aí o cara falava, bom, você tá aqui? Pô, então vamos almoçar, vamos jantar, vem cá no escritório, tem uma reunião. E eu ia, às vezes, sem agenda, de uma semana, sem nenhuma agenda, e ficava 2, entendeu? De tanta coisa que surgia. Isso acontece em Nova York, acontece em Brasília, acontece em Paris, acontece na Rússia. Você chega lá e fala, cara, tô aqui, quero te entrevistar, tô aqui, tô no teu país. As pessoas levam um susto com isso, o cara valoriza, o cara fala, não é um e-mail, não é um cara que só tá tentando, o cara tá aqui, né? As pessoas respeitam isso. Então eu contei a história que eu tava contando quando eu ia fechar o acordo acionista com a NYSE, a gente tinha 3 pessoas no board, né? Uma delas era o Duncan, que era o presidente da NYSE, outra era o Luiz Laslinha, que inclusive hoje está aqui na Comissão de Valores Imobiliários em Lisboa, em Portugal, e o outro é um francês chamado Dominique Cerruti. E aí, todos já tinham aprovado o negócio, menos o Cerruti. E eu tava doido para assinar um acordo com os caras, né? E aí eu liguei pro Cerruti, e o Cerruti estava em Paris, e eu falei assim pra ele, quando que você pode me atender? Ele falou, eu tô em Nova York de novo, daqui a 2 semanas, a gente discute o shareholder, o acordo de acionistas lá, né? E eu falei, cara, 2 semanas é uma vida, né, bicho? 2 semanas é uma vida. E meu pai falava, né, quer dizer... Pode falar. Transa adiada é transa perdida, né? Falei, irmão, não vou deixar de matar esse porco. E aí eu falei, pô, tá bom, tá bom, então a gente vai lá, daqui a 2 semanas a gente marca, mas é uma pena. Agora, se você tiver tempo livre, se quiser, eu tô em Paris. Aí ele falou assim, quando você tá em Paris? Eu falei, tô chegando amanhã e fico até semana que vem. Ele falou, você tá chegando amanhã, vamos almoçar. Eu não tinha nem passagem comprada, eu tava dentro do escritório da TG, aí eu, liguei pra secretária, era tipo 11 da manhã, eu vou sair às 4, ela falou, você tem que ir agora pra Paris. Porque eu vou sair às 4 do Rio, de chegar às 8 da manhã em Paris. Fui com a roupa do corpo, tinha um passaporte, peguei e fui embora. Minha mulher na época ficou louca, falou, cara, como assim você tá indo pra Paris? Eu falei, pra Paris agora, mas aí vou passar em casa. Cheguei, 10 da manhã, fui nessa galeria Lafayette, comprei as coisas que ia comprar, umas roupinhas assim pra dar uma engana, e fui pro almoço com o cara. Sentamos lá, revisamos o acordo, 5 da tarde saí com o acordo assinado. Então, cara, o cara valoriza muito quando se diz, eu tô indo aí, eu tô aí, entendeu? Então, mais ou menos assim, eu já conheci a gente lá, já tenho vários amigos, né? Então, porque é assim, né, aquela coisa, não é se chega um Zé Mané, um cara que ninguém nunca conhece, não sei o quê, mas você já tinha você já circulava internacionalmente, né, quando Sim, ano passado. Mas não com o Duguinho. Não, eu digo com os caras. Não, com os outros agentes. Sim. Eu conheci gente de banco, cara. Conheço bem os caras do Sberbank, inclusive Itaú quase comprou o Sberbank, chegou desculpa, foi o VTB, que é 2 grandes bancos lá. O Sberbank é tipo o Bradesco, e o VTB é o tipo Itaú, entendeu? Quase conheço o pessoal de lá desde essa época. Então eu cheguei e falei, vou a Moscou, converso com o cara, tem reunião, e mandei um e-mail, um code mail, mandei alguns code mails, até que a bola entrou, né? Naquela primeira entrevista, se a gente se lembrar, acho que até o Lucas, que é também o nosso agente russo aí, que ninguém conta, mas eu vou contar agora, ele preparou, acho que a gente escolheu uns 20 nomes, né, Lucas? Escolhemos 20 nomes, mandamos mensagem para 20, quem respondeu foram 3.
Inclusive, aí foi um do Guim, respondeu. Mas foram 3, a gente mandou 20. Aham. E aí, cara, 3 responderam na época. Né? Falaram, eu converso, o Lukianov, o Savin e o Duguin, né? Foram já as 3 entrevistas que nós fizemos lá. Agora, isso é uma coisa... Fala, vai, acaba. Não, foi no cold call. Então foi assim. E algumas pessoas apresentam, óbvio, ligam, eu conheço o Arthur, etc. Mas a gente tinha contato desde 1998, não com o Duguin, mas com gente de lá, né? E tem grandes amigos lá, inclusive. Eu fiz geoeconomia agora, até brinquei, tava falando do Paquistão. Eu acho que eu sou um dos poucos brasileiros que tem amigo do Paquistão, né? Tem um amigo mesmo, o Ned, Mohamed, paquistanês, que eu chamo ele de indiano, fica puto, né? Mas é meu amigo, cara. Pô, agora vai ficar puto mesmo. Bora né? na Suíça. Bora na Suíça. E tem uma outra Já coisa. ficava antes. O pessoal não pensa assim que beleza, o Duguin tem certo conhecimento, certo renome internacional. As pessoas sabem quem ele é. Mas assim, ele não é o Whindersson Nunes que tá recebendo mensagem o dia inteiro. Sim, não tem tantos e-mails na caixa de entrada sim. da Alexander Duguin, sabe? Ele Não. vai ver se você mandar. Então, Não, assim, mas aí uma coisa que eu gosto que eu queria colocar aqui também, que na época eu já fiquei meio, porra, cara, como é que os caras fazem isso? Primeiro que não perguntaram nem pra gente, né? Os mais próximos. Falaram, porra, vocês não desconfiam? Você diz os críticos. Os críticos, que os caras nem foram ver as outras entrevistas, porque, assim, ó, o Lukianov, se eu não me engano, é que eu confundo os nomes, ele nem tem uma ligação intelectual com o Duguin, assim, ele tem uma coisa russa, óbvio. Todos eles vão defender um pouco a Rússia, assim como se você vier aqui no Brasil falar com os caras, vão defender. Se você não tá assistindo, se você não tá assistindo a entrevista com essa consciência que o cara vai defender o peixe dele, pô, aí tu desliga essa porra vai e fazer não assiste mais outra coisa, nada, vai ver né? fábula. Porque, só que, assim, o Lukianov é um cara mais acadêmico, né? Um cara que tem inclusive, ligações nem tão cético até assim em meio relação ao liberal. Ocidente e etc. Ele até dá não, veja bem, né? Não é Eu assim. até perguntei pro ChatGPT algumas coisas sobre cada um dos entrevistados e tem, cara, é como você vê aqui, sei lá, no Instituto... O Savin é um pouco mais radical, né? O Savin é meio eurasiano mesmo, né? É um pouco mais Savin, radical. que você entrevistou 2 vezes, inclusive. Eu entrevistei de novo agora aí. O Savin é meu tio, né? O Savin é eurasianaço. Vai falar, achei o pai do Lucas. Mas, cara, você quer saber o que o quinto elemento, o Arthur, né, pensa sobre geoeconomia? Vê o geoeconomia. Não, a entrevista é uma parte disso. É como o cara, pelo menos é a minha visão. Aqui. Entrevista, não sei se o Arthur até concorda entrevista com isso. Mas... é uma parte da informação, né? Quer dizer, você está informando a cabeça do sujeito lá, o que ele está pensando. Eu como músico, sei lá, se eu pudesse entrevistar a Lady Gaga, não vou porque eu acho ela uma merda e não gosto. Porra, eu ia querer entrevistar. Exato. A gente não tem que ficar justificando ir lá entrevistar, porque, cara, são caras importantíssimos dentro do cenário global. Esses caras influenciam. Pouca gente vai ouvir. Exatamente, pouca gente vai lá escutar. Então isso é importante. Cara, nenhuma pessoa com 2 neurônios bem ajustados acha ruim você ir entrevistar pessoas lá. O grande problema do Arthur, o pecado do Arthur, além de comer batata durante a batatinha frita durante a... Olha que beleza, meu almoço. Olha que beleza. Foi ter desprezado os tutores do pensamento de direita no Brasil, entendeu? Que tem alguns tutores aí que acham que o pensamento de direita é deles, pertence a eles, e se você não for lá pedir a bênção, e aí quando eu digo bênção também tem uns zeros nessas bênçãos, você tá fora você não tá querendo participar, e tá no mesmo jogo não com tá eles. Na grande conversa. Não tá na grande conversa, assim. do Michael Oakeshott. Entendeu? Então esse é o problema, não passou por eles. Como assim você foi lá ver o Duguin? O Duguin brigou com... E é aquela coisa, né? A lógica do macaco, né? O Duguin brigou com o Olavo, ele foi lá e entrevistou o Duguin, logo ele estava do lado do Duguin. Sim. Que absurdo. Né? É um pensamento Sempre que a gente fala do bem Olavo estúpido. direto, Cara, a gente fala essa coisa da universalidade do Duguin, de uma religião meio mística, oculta. Ele é meio se tem macumbeiro, um cara que não gosta de macumba aqui, é o Arthur, é o cara que mais briga. O cara não ouve nem as músicas de samba lá, porque tem macumba no meio. Porra, bicho, é demais, né? Exato. Fala. Mas isso reflete muito, eu acho, nessa discussão, que eu achei a discussão boa. Veja só, o Duguin, primeiro, todo mundo quando fala do Duguin, ele fala do livro dele, que é a Quarta Teoria Política. Sim. Né? Porque é um livro que ele faz uma análise talvez meio filosófica, meio política, digamos assim. Né? Então tem uns dois
os dois negócios. E ele pode ter tido milhões de influências para escrever sobre isso. Tudo isso é verdade, que ele teve lá influências místicas, no passado ele foi místico, né? Também não estou aqui para analisar a conversão do Dugin ou não, mas nem para defender ele. Muito pelo contrário, mas eu volto a dizer, essa é uma visão muito reducionista. Eu fico impressionado como as pessoas não têm nem humildade de dizer assim, pô, eu quero conhecer, porque a gente tem uma visão muito recortada da realidade. Entendeu? Primeiro a gente tem uma visão geográfica, muita gente que fala da Rússia nunca foi à Rússia, muita gente que nem conhece o Kirguistão. Eu já disse para você, programa, já fui lá, já conheço a área central. Então eu já fui no Kirguistão, estou até arrumando, como diz o nosso editor-chefe, cavando uma falta para ir de novo lá. No Kirguistão. Eu nem em sabia breve, que existia até agora você falar disso. Kirguistão. Tem o Cazaquistão, o Kirguistão. Grande Kirguistão. Então, O Kirguistão é aquele que tem o símbolo do Xbox na bandeira. Ah, eu achei que era o lugar do Russell Kirk, lá, Kirguistão. Vai. Então é uma redução da realidade, é muito grande você achar que todo um país se submete ao único pensador, e a única coisa que ele produziu culturalmente é isso, e que o cara é um grande influenciador de todo um país, e que, portanto, um presidente escuta ele como se fosse um líder de seita. Que, no fundo, para mim, é o sentimento que as pessoas que fazem essas críticas gostariam de ser. E esse é o ponto. Então eles acham que eles gostariam de ser o grande Rasputin brasileiro, então aí tem uma briga para ver quem é o Rasputin brasileiro, entende? E aí ele tenta ter o equivalente do outro lado. E eu digo, você não funciona assim. Não funciona A mesmo. vida não funciona assim. Não, a economia lá não funciona. Os bancos tem banco grande, tem tecnologia, tem o que gosta do governo, tem gente que não gosta do governo, tem gente que nunca sabe nem quem é o Dugin. Então o nego acha que o Dugin é um popstar, na rua as pessoas gritam, Dugin não é verdade, tem gente que não sabe nem quem é. Ele andando com aquela panca. Aliás, se você fizer faz um teste, se coloca do outro lado, imagina que é um cara, um fã do Dugin, né? Porque deve ter os fãs do Dugin. Aqui no Brasil tem. Não, lá, tô falando lá. lá. Deve ter o Duginismo, né? O curso de filosofia do Dugin. Curso online de filosofia do Dugin. Aí tá todo mundo lá. E os caras acham o Bolsonaro um lixo, um nojo. Aí vem um cara de lá pra entrevistar o Olavo, os caras fazem. O Olavo é o grande mentor do Bolsonaro. Não é, caraca. Você sabe que não é. Se o Bolsonaro tivesse ouvido o Olavo um pouquinho, talvez... Mas assim, não tem nada a ver. É um dos caras que o cara ouve. Não é o pensamento hegemônico do Bolsonaro. Assim como o Putin não é o pensamento hegemônico do Putin ficar ouvindo o Dugin. E tem umas coisas engraçadas. E ele tem... O Putin tem conselheiros muito mais influentes. Caras que entendem de veneno. E muito mais perigosos, às vezes. Caras mais venenosos, inclusive. Das pessoas que a gente entrevistou, provavelmente o que é mais próximo do governo, que é mais ouvido, pelo menos, é o Dukhanov. Então, assim, e o próprio que, aliás, Dugin, é o melhor discurso dele. Na primeira vez foi o que eu mais gostei das entrevistas. E o Dugin, ele tem um negócio que ele muda de pensamento de uma hora para outra mesmo. O Dugin é esquisito. Ele tem um negócio ali que as pessoas que estudam o Dugin percebem que ele muda mais de pensamento de acordo com o que o governo está fazendo do que o contrário. Né? Pode crer. Então, assim, e fora que das articulações teóricas dele, você tem a quarta teoria política mesmo, que é um negócio meio problemático, que é quarta porque tem outras três que não deram certo. Uma dessas três articulações é o fascismo, e o Dugin, ele sai do nacional-bolchevismo, que é uma... parece piada o nacional-bolchevismo, mas ele existia, que é uma espécie de articulação entre comunismo e fascismo. E dali ele desenvolve a quarta teoria política, e atualmente o que ele defende não é nem mais aquilo. É uma outra coisa, que é a anumaquia lá, que tem até um curso universitário dele que tá aí no YouTube e tal. E que... Conhece bastante. Depois eu faço propaganda. O cara conhece bastante. Não falar nada. Mas tudo bem, mas cada um. E esse negócio, você vai ouvindo aquilo ali e você vê que, cara, não é... Você ouve aquela parada, não precisa nem ler o livro, vê o curso do cara e vê o que a gente fala. Assim, é absolutamente incompatível. Não tem, tipo, não tanto é que o Arthur, ele fugiu, ele arregou lá pro Dugin, chegou lá, viu dois brutamontes da FSB, não quis fazer a pergunta. Ficou com ele. Eu falei, Arthur, eu ficaria também. Pergunta pro Dugin como é que esse negócio de cristianismo dá certo com esse negócio aqui que ele defende, que isso aqui não tá dando certo não. Aí o Arthur falou, Não, eu tenho uma parte que eu censurei nossas perguntas, evidentemente, que eu tenho juízo, que é o meu que tá na reta lá, né? Mas lá perguntar é fácil, vai lá perguntar então. Mas eu também não é esse terror todo, não. É porque eu acho que as pessoas, veja só, tem um negócio na área de investimento que é importantíssimo.
E é engraçado que esse pessoal que dá curso, mas não vive o que fala, né? Porque o cara fala, pô, tem que conhecer a estrutura da realidade. Paga a estrutura da realidade, você vai ver como funciona. Você tem que ver como é que é a realidade dos caras. Será que é assim mesmo? Então eu não tô falando só de lá, não. Tô falando de lá, do cara que são cristãos, coisa que nego não conhece, não sabe como é que é. Fala da Ásia Central, você nunca tem ido da Ásia Central. Entendeu? Então você tem que entender um pouco daquela realidade. Claro que também vai ser um recorte, porque você vai ver um pedaço dela. Sim. Mas é melhor do que ver nada. Melhor do que não ver nada. Então, assim, eu digo pra vocês, cara, o Dugin, por exemplo, né, muito mais hoje, quando a gente conversou e fez aquela entrevista, e volto a dizer, quando a gente fez essa segunda agora, é muito mais um agente político do que um agente filosófico. O objetivo não é discutir a teoria filosófica do Dugin, entendeu? Nem era acho que não é a nossa intenção. E quando a gente vai fazer a estrutura para entender a geoeconomia e fazer uma análise, você precisa entender o que os caras estão pensando. Não adianta o cara vai falar assim, o cara vai... como é que ele vai reger o conflito do Paquistão com a Índia? Eu posso ficar lendo, é uma das fontes, e ok, história, posso deduzir, posso ler jornal, de várias fontes possíveis. Uma dessas fontes, sei lá, e perguntar. Como é que você vê isso? E o cara pode mentir, mas o livro também mente, o jornal com certeza. O jornalista francês que escreve sobre ele vai falar, tem precisões também, tanto quanto, né? Ainda mais, vai ligar, mais, vai perguntar, vai perguntar. Como é que você acha disso? O que o Dugin acha disso? O que o Putin acha disso? Não, pergunta, né? Arthur, isso é especialmente importante no caso de gente como o Dugin, que muda de pensamento de uma hora para outra e que é assumidamente um agente político mesmo. Ele assume isso, ele não esconde. Inclusive, é o agente secreto mais esquisito que tem, né? Que ele fala, sou um agente secreto. Então, não, assim, o que eu acho interessante é justamente isso. Esse programa só existe hoje porque a gente vive num mundo muito... Isso em 1980 não precisaria nada disso. Ia ter uma entrevista com várias pessoas, e as pessoas já iam saber, né, assumir que, porra, tá bom, é um cara entrevistando outro cara, é o ponto de vista do outro cara, ele vai fazer algumas perguntas talvez mais duras, talvez não, é estilo também de entrevista, e a gente tá perdendo um tempão aqui com o Dugin, quando tem outros caras que eu achei muito mais interessantes, eu vi todas as entrevistas para fazer o briefing, e, cara, tem caras muito interessantes que você falou, aquele cara que é especialista em armas, em guerra. E, cara, é engraçado que eles têm quase um discurso ocidental, se você olhar, meio pacifista, meio falando, isso aqui vai dar merda. Pô, a Europa tá meio fraca de coisa militar, porque os caras não investiram. Pode ser que seja uma propaganda deles para falar assim, eles não têm militar, a gente tá forte, vamos ganhar a guerra. Pode até ser, beleza. Mas, cara, olhando de fora, a gente sabe como é que a Europa trata a coisa bélica e que quem banca a Europa é os Estados Unidos. Isso não é russo falando, é o Daily Wire fala isso, entendeu? Tipo, os caras... Então, assim, é surreal você ter que fazer um programa que nem esse. Evidente que eles têm pontos de convergência com a gente, eles não gostam da cultura woke, eles têm um monte de coisa que a gente sabe que é problemático e a gente vai atacar sempre, evidente que é problemático, o que não quer dizer que você vai aderir a toda a filosofia do cara. Então, e só para dar um nó na cabeça desses babaca, é o seguinte, a Vida Editorial lançou o livro O Império Americano Deve Ser Destruído, Alexander Dugin e a Ameaça da Escatologia Imanentizada. Vocês querem conhecer o pensamento do Dugin por uma outra ótica? James Heiser. Comprem o livro. Vão lá, comprem o livro. Né? É um crítico ao Dugin, que tá... comprem esse livro, tem o debate do Olavo com coisa também. Formem o seu pensamento fora dessas caixinhas estupidificantes que parte da direita está criando, entendeu? Desses caras que acham que são eles que sabem o que é certo e os outros são um bando de... eles foram iludidos, né? A gente é super iludido, porque o Arthur, ele tem as suas conexões. Ou iludido ou comprado. Kim, comprado. Eu preferi o comprado. Eu queria ser comprado. Infelizmente, eu estou no iludido ainda. Eu sou compra iludido. Tem coisa que eles me enganaram e tem coisa que eles me convenceram com dinheiro. Então, assim, inclusive é um livro que eu quero ler, porque é interessante você conhecer todas as formas, dos dois lados, entendeu? Claro, não tem... Não é conhecimento. E é isso que o que a gente tem que tirar do Arthur, é isso. Quando você foi lá, e o que você viu desses caras aí, dessa confusão de pensamentos? Inclusive, só para, antes de você começar, no ChatGPT, quando eu fui falar de cada um deles, eu procurei lá, tem divergências, eu fiquei perguntando, enchendo o saco. Eles têm ligação com o governo? Pô, a maioria trabalha em institutos que, obviamente, é Rússia, né? Tem ligação, o governo tem lá, não sei o quê. Eles são... quais são as discordâncias entre si? A maioria dos entrevistados, inclusive, o único que tem um pouquinho mais, eu acho que é esse Savin, né? Um pouco
mais ligado ao mais. Dugin, mas mesmo assim não é 100% alinhado. Os outros caras, nem tem, o cara até fala, é mais ou menos, aí tem uma coisa a ver, assim. Então, vai lá, só para você seguir isso aí. Então, eu acho que, né, a gente fez, eu também fiz vários convites, nem todos eu consegui. Recentemente, eu tive uma resposta, né, bastante atrasada, inclusive, pra você ter noção, foi semana passada. Eles responderam o e-mail que eu mandei quando eu voltei. De uma especialista em África, Rússia, que eu quero entrevistar também, porque mostra interesse do como a Rússia vê a África, entendeu? Que era uma das que eu não consegui fazer. Mas a gente mandou para vários. E eu preciso carregar o computador. Peraí, já volto. Tá bom. Como você vê a África? Com os Eu olhos. vejo... Não, eu não consigo. Depende, se for através do Márcio Postman, eu vejo a África bem aqui no cantinho, porque o Brasil tá no meio de cabeça para Tá baixo. no meio, tá no meio, você viu? Pronto. Você viu esse mapa? No mapa mundi. Nem precisa cortar essa conversa aqui, editor. Vai lá. Voltei. Então, no especialista em África. Mas, por exemplo, qual foi o nosso todo ali? A gente entrevistou o Dugin, para ter uma ideia dele, porque a gente tinha lançado um livro novo, que era o livro do Trump, que ele falava se você olhar, você vê a entrevista, a gente conversou muito sobre a visão como ele viu o Trump. Eu acho que dali tem duas conclusões legais da entrevista. Uma é que ele fala que o Trump está construindo um deeper state, né? Quer dizer, ele está acabando com uma parte do deep state, que é ligado aos democratas, mas está construindo outra tecnológica, o que faz todo sentido, né? Sim. Inclusive com esse cara da... agora esqueci, Palantir, Palantir, o Peter Thiel. Mas tem o presidente, para mim, é o pior de todos, que é eu até escrevi no GEL agora, no próximo GEL, alguns GELs, né, que eu vou lançar, que eu vou fazer, deixa eu ver o nome desse maluco aqui, para mim é o CEO, que é um cara completamente maluco, cara, completamente. Esse cara é totalmente tecnocrático, totalmente contra a liberdade, fala de guerra abertamente, para ele o campo da inteligência artificial vai ser o campo da guerra. Uhum. E ele é um cara totalmente de controle, que o ser humano tem que ser controlado mesmo, tudo que a gente fala, né? É o Karp, agora não me lembro o nome dele, não sei, acho que é Eric Karp, sabe, uma coisa assim, mas é Karp. Alex Karp. Aí, isso. E ele fala da construção desse deep state tecnológico, acho que é uma análise legal pra caramba que ele faz, a da reação dos neoliberais e principalmente da corrupção das cortes. E ele fala da corrupção das cortes, e eu acho que a gente conseguiu até arrancar uma frase dele, não sei se você reparou, Tele, que ele até meio que corrige, ele viu e fala assim, porra, isso vai dar um corte bom, eu vou corrigir. Ele vira e fala assim, não, as cortes viraram corruptas. Inclusive a do Brasil, que a gente falou de várias cortes, né, que tem o pensamento liberal. Aí ele avança, ele para e volta. Aí ele vira e fala assim, não, quando eu digo corrupto, quer dizer que a mentalidade do cara não é neutra. Então ele já pensa de uma forma liberal ou progressista, entendeu? Então ele fala, já está corrompido pelo conceito. Né? Mas de qualquer forma... O que é ruim legal. De qualquer jeito, né? É óbvio, mas é pior do que o diz assim, imagina, como eu falo, o Dugin afirmou que a corte é corrupta. Já vai dizer que o cara comprou a corte com o dinheiro da KGB, né? Do FSB. Né? Então, mas assim, essa entrevista é legal porque eu acho que essas três coisas que vale a pena conversar com ele é sobre exatamente o fim, que é o que ele acredita, né, como agente político, o fim desse liberalismo woke, né, principalmente o woke, ele acredita que é o mal, e principalmente quando ele fala do liberalismo, ele fala muito, você pode entender, nada a ver com o nível dele, mas nesse caso, como agente político, ele fala exatamente do livre mercado e dessa globalização. Então é isso que ele é totalmente contra e ele explica os motivos dele lá, mas principalmente na política do Trump. E a gente fala muito sobre esse deep state que está sendo montado com a área de tecnologia, que pode ser um risco também. Né? Depois a gente começou, vou pular o Savin, que talvez seja talvez seja mais radical aí nessa história, do ponto de vista eurasiano, pelo menos, né, bem eurasiano. Os outros três, cara, foram testes que nós fomos perguntando para ter essa visão da realidade, sobre o que acontece no mundo. E por isso que eu acho que na sua entrevista do Guin, ela faz sentido quando você começa a ver cada uma delas e juntar todas elas. Porque você falou daquelas três. Cara, você vai entender melhor a entrevista do Guin se você entender o Lukianov e vice-versa, porque eles formam uma estrutura da realidade, não é a realidade do Guin e do Lukianov, não. Né? Então, eu gostei muito da entrevista do... esqueci o nome dele, Sarfadiano, uma coisa assim, que é o cara que é... o carequinha? Não. O que tava de vermelho, peraí, eu também, os nomes são fogo, né?
Peraí. Eu tô arrumadinho. Ele é embaixador, na verdade ele é da ONU, inclusive, ele tava na ONU. Ele é o indicado na ONU Ah, pela então você, Rússia, além de duguinista, é globalista, é isso? globalista. E ele tá lá para falar sobre administração pública, então ainda por cima eu sou burocrata. Mas ele é um cara que está direto à televisão, você vê a entrevista dele, é uma entrevista bastante interessante, porque inclusive ele é boa mesmo, porque ele está acostumado com televisão, né? Então ele sabe fazer piada, ele fala rápido, assim, bem, ele tem presença de câmera, ele não... É o, ele não Stefan, se... é o Stefanovic? Não, mas acho que é Sefardian, não. O Stefanovic é o de armas. É o de armas, é. Não, foi um que eu tive que ir de gravata também. É o nome Cara, mais difícil, eu sei qual é. Sefar- Henry Tigranovich Henry. Sardarian. Sardarian. Então, tem uma história maneira pra contar essa história. Ele chegou e falou assim, a assessora dele falou, olha, o Henry, ele pede pra você chegar na hora, realmente na hora, senão ele vai embora, tipo o Carlão. Tem que ir de gravata mais formal e não pode errar o cargo dele nem o nome dele. Eu falei, tá bom. Porra, logo esse, velho. Que é o mais difícil de nome. Puta cara Não, mala. Genri, Aí, né? Não é Henry. cheguei bem antes da hora, uma hora antes, e ele atrasou. Aí eu já fiquei zoando a assessora. Aí depois, assim, foi legal, foi numa universidade chamada MGIMO, que é a escola de formação de embaixadores lá. E aí o cara atrasou, beleza, chegou na hora, quando chegou, pediu desculpa, me deu presentinho, me deu uma caixinha do MGIMO super maneira, me deu uns presentes de bonequinha russa, todas aquelas soft power legais, né? Aí deu, culturalmente, adorei, beleza. E aí a gente começou a entrevista. Aí eu comecei, cara, certinho, a entrevista do jeito que é. Doutor pela universidade não sei o quê, decano pela universidade não sei o quê, indicado pela Federação Russa, porque tinha que ser exatamente a frase que ele indicou. Indicado pela Federação Russa para a administração pública na ONU. Aí eu fui falar o nome. Pô, cara, eu errei, né? E saiu tudo, não saiu Sefardian, saiu Sardinha, Sardária, né? Saiu Sardinha, sabe? Saia tudo menos Sardária. Cara, eu errei o nome do cara 5 vezes. A assessora, assim, desesperada. Cara, e aí quando eu acertei a última vez, aí o cara, não sei se ficou na edição, não sei se você viu, aí o cara comemora, ele fala assim, aí! O Arthur, Mas ele levou numa o boa. carisma até em É o russo, nosso Zé cara Carioca, conhece. né? Zé Carioca, Mas, Cara, O cara é Tim Maia, Zé Carioca. Ô, Arthur, mas tem uma coisa importante. Você foi nessa entrevista e tinha meia no seu sapato ou você fez aquela... não, pude mesmo. Graças a Deus. Isso foi uma exigência também dele, não, parece. porque senão não Não, dava, pude né, mesmo porque tava frio, dessa vez tava frio. Mas fala, continua aí, continua. Mas aí a entrevista foi muito. Pra mim foi uma das que eu mais gostei. Primeiro, que o cara é muito inteligente, né? E segundo, que ele falou sobre multipolaridade, bipolaridade. Ele mesmo falou: olha, eu acho que vai ser Estados Unidos e China, e depois o resto, né? Então ele não entra nessa negócio, vai ser a Rússia, vai ser um dos maiores e tal. E ele, pra mim, quando ele fala do wokeísmo, que ele é completamente contra. Mas talvez ele deu um exemplo que foi mais legal que eu usei direto. Ele falou assim, cara, eu não tenho nada. Ele falou assim, Federação Russa, né? Ele estava falando com o embaixador também. Não tenho nada, se você quiser se vestir de Napoleão e começar a dizer que você é o general Napoleão e marchar igual Napoleão. Eu não tenho nada com isso. Eu tenho um problema se você querer que eu comece a marchar com você e a prestar continência. É isso aí. Aí eu perfeito. tenho um problema. Então ele faz essa analogia ao wokeísmo que é perfeita. O nosso problema não é se o cara quer se vestir de cachorro, meu irmão. Não, o problema é dele. claro. Agora, se ele quer que eu faça carinho, comece a tirar a pulga dele, leva ele pra Comprar passear ali, maçã, cocô, aí não dá, né? Você, irmão, aí não tem condição. Mas foi uma entrevista que ele deu um choque de realidade eu acho que sobre a visão também de mundo, né? Sobre como seria esse mundo BRICS, o que realmente dá para acontecer. E ele falando sobre a questão política, foi muito bom. Ele não quis falar de economia, pediu para não falar, falou que não era área dele, mas falou bastante sobre política. E principalmente da arquitetura política do mundo. Eu acho que essa entrevista foi o que eu gostei mais. E eu acho que deu uma abertura muito grande da diplomacia. E ele é um cara que se interessou muito pelo movimento de direita no Brasil. Tanto que ele pediu para eu fazer uma apresentação para os alunos dele, que ele é professor no MGIMO, que são os alunos
futuros embaixadores, né? São da universidade, são jovens, garotos de 20 e poucos anos, 19, 20 anos. Mas eu fui lá e fiz uma apresentação sobre a história do movimento conservador no Brasil, né? Fiz uma lecture lá de uns 40 minutos. Foi muito legal. E foi meio deprimente, porque você chega na universidade, são todos garotos de terno e gravata, as meninas de longo, e aí você entra na universidade, o professor entra, todos se levantam, sinal de respeito, entendeu? No final, os caras fazem questão de pergunta, quer tirar foto, quer fazer pergunta, todo mundo arrumadinho, bonitinho. É isso que eu falo. Aí os caras dominam o mundo e vocês falam, a culpa é do Quinto Elemento, que foi do Que foi lá na. Até aí o escândalo também tem o Noite do Longo, Noite de Gala. O escândalo. Escândalo. Não, e aí tem uma pergunta que não quer calar, né? Porra, mas por que a Rússia? Né? Porque assim, dava pra ter ido em vários lugares. Não, né? ele foi na Holanda também. Exato, teve né? Thierry e tal. Não, mas o ponto é que a gente foi uma vez lá. Inclusive era um momento em que tinha várias instabilidades, o pessoal estava prestando muita atenção na questão da Ucrânia. Sim. E imagino que parte da direita tenha, inclusive, ficado tão chocada por causa disso, né? Porque na mídia a Rússia é o demônio, a Ucrânia é injustiçada, né? Então tem esse porém. E agora um monte de coisa mudou, né? Teve o Trump assumiu, teve mudou completamente. Foi lá peitar o Zelensky. Exato. Fez uma sessão de bullying. Mas ao mesmo tempo fez um bullying. Existe uma questão, é isso, o mundo está mais complicado, né? Eu vou deixar você acabar, mas só para fazer esse parênteses aqui, o Zelensky teve essa icônica, esse momento icônico do Zelensky lá, com a roupa e ele sacaneando, mas depois os caras já fizeram um acordo de mineral, claro, meio forçados. A Rússia prometeu meio que um pouco de paz ali, mas meio que teve algumas coisas, não tá assim, o Trump fechou com a Rússia, beleza, não fechou, ainda tá instável, tem altos e baixos, tem coisas nos bastidores que a gente não imagina. Então, assim, o pessoal acha que é muito simples, assim, Ucrânia é bom, Rússia é ruim. Ocidente Trump legal, bom? Trump bom. Até porque o Trump é extremamente complexo, é um agente muito Trump difícil de você entender. É uma multipolaridade. Essa entrevista É uma multipolaridade sem o nome, ele só não diz o nome, mas ele fala assim, eu quero ficar aqui no meu... Mas ao mesmo tempo ele quer tudo. Não é fácil essa situação, mas continua. Não, desculpa, não, é só perguntar para ele falar. Então pergunta. Não, então, mudou esse monte de coisa, né? Teve o cenário... Tá bem diferente do que estava na administração Biden, etc. E a pergunta é, quais foram as questões que estavam na sua cabeça quando você foi para lá conversar com os caras? O que que você imaginou que fosse ser esclarecido e o que foi, o que não foi, enfim. O que você estava pensando. Segunda vez exato, agora, nessa segunda vez. Em relação à primeira, até. Exato. Boa. Lucão, eu acho que assim, para nossa galera, né, do Kindle, né, o nosso público, a primeira coisa, eu até diria que ela tá ligada com a primeira vez que a gente foi. Óbvio, a gente mandou, como a gente tem mandado, não vou aqui dar spoiler, mas a gente manda mensagem para vários políticos e tentativa de entrevistar muita gente. Né? Eu, por exemplo, eu tenho agora a galera vai pirar. Entendeu? Eu tenho o contato do Nigel Farage, tá aqui no WhatsApp. Eu quero dar uma dica, como é que é desse maluco na direita? Eu tenho, me apresentaram ele já. Name dropping. Cara, antes de ele ganhar essa eleição e de algumas outras, a gente já mandou alguns contatos. Já falou, cara, eu não tô sem tempo, já me deu fora, já falou que tá atrapalhado, não podia entrevistar. Não é só lá que a gente manda mensagem, entendeu? E alguns caras nos apresentam. Ele é a vantagem de você estar um pouco na Europa, tá ali e tá mais presente. Você consegue conhecer gente, o cara te manda, o WhatsApp, pra ligar pra ele, meu amigo. As coisas acontecem assim, muito mais simples do que parece, entende? Então, já mandamos para algum. É claro que a Rússia tem uma questão que sempre foi planejada no sentido da análise, por isso que estou voltando nisso, do Geoeconomia, e nossa visão, é que no mundo que estava sendo feito de crédito de carbono e de guerra por energia, é óbvio que um país que tem a quantidade de energia que a Rússia tem seria importante e seria estratégico, seja para conquistar, seja para ter como aliado, de forma geral. Então, a gente sempre pensou, cara, esses caras vão ser importantes, mano. Tem que conversar com eles, ouvir o que esses caras querem ouvir. Quando saiu a guerra, depois da guerra,
Eu acho que isso ganhou mais evidência. E agora, com o Trump fazendo acordo, né, é mais evidente ainda. Mas, historicamente, você já tem uma coisa que é real, que o próprio Dugin já escreveu e já falou, e ele só está repetindo o que várias pessoas na Rússia falam, né? Não estou falando dele, mas não foi a ideia dele. Ele falou, olha, cara, a grande exceção da China foi feita pelo Zebrinsky, que é o cara que eu falei já exaustivamente no Geoeconomia, ninguém aguenta mais, né? O coitado dos nossos editores aí. Os editores Mas, aprenderam a escrever esse nome maldito, inclusive, agora. é isso. Já sabe de cor. Mas por quê? E aí o cara fala, ele fez a ascensão da China porque o grande meta dele era acabar com a Rússia, né, com a União Soviética, de forma geral, e isso se daria com a ascensão da China, né, pelas questões geográficas. Então, os Estados Unidos cercaria a Rússia dessa maneira. E, de certa forma, foi o que aconteceu durante muito tempo. Em determinado momento, a China não quis topar esse plano e quis tocar a vida dela, e se aliou com os caras. E essa foi a grande traição Tipo o da história. Afeganistão, né? Lembra o Afeganistão em maior escala, né? Que eles ajudaram os caras no final. Então, né, você tem de fato, essa visão. E eu não tenho dúvida que nesse mundo que não acabou a história da transição energética, ela está aí, não acabou a história do crédito de carbono, a China quer fazer isso, metais raros, tem muita coisa acontecendo. Você olha para os caras são um ativo estratégico. Ouvir o que eles têm para falar, nesse mundo onde a Ásia é cada vez mais rica e o Ocidente cada vez mais pobre e endividado, é importante. Então, se a gente não conhecer o que a Ásia Central está falando, o que a Turquia está falando e o que a Rússia está pensando, você não vai ter uma estrutura completa da realidade. Então, quando eu fui lá, eu fui conhecer um pouco o que os caras estão pensando, como é que eles estão vendo o mundo. E não deixa de ser surpreendente, por exemplo, quando você vê o Dugin falar do Deeper State, que está sendo montado pela área tecnológica e uma tecnocracia, que é uma coisa que nós temos medo também. Controle, PIX da Sempre Receita. tivemos, exatamente. Entendeu? Então ele está vendo o negócio. Aí eu acho que com ele foi mais ou menos isso. Agora, as perguntas que a gente queria entender lá, falei, bichão, a gente está falando de um mundo que militarmente já está claro que vai ter uma corrida militar. Como é que você vê a corrida militar? Você acha que a Europa vai conseguir se armar? Vocês têm medo disso? Como é que vocês veem isso? Às vezes me digam, vocês querem chegar na Alemanha mesmo, quer invadir a Alemanha, quer retomar os países? O que vocês querem? Cara, o cara não vai me dizer, eu quero tomar a Alemanha. Vou falar. Mas queria entender como é que o cara vê a visão da corrida militar, entendeu? E eu até pergunto uma hora pro cara lá, falo, pô, o Brasil devia ter uma arma nuclear, né? E eu achava que o cara pode dizer, claro. Eu também. Não, mas tem que ter porra não tem que ter não. Então, uma coisa que eu discordo, mas enfim, eu entendo. O cara fala, pô, vai aumentar a atenção, botar mais um país. Quer dizer, e isso reflete muito do como ele vê a gente, como um país meio maluco, até vai botar mais uma bomba, uma arma nuclear na mão de maluco lá na América do Sul, já tem maluco. Já tem Paquistão, Índia, vai botar no Brasil ainda, cara? Vocês estão loucos? Pô aí, deixa assim que tá bom. Então, mas ele, por exemplo, é importante ter a visão do cara militar, e para mim foi muito boa, porque tem uma hora que ele veio e fala assim, olha só, não tem a menor chance da Europa se armar. Ele falou, cara, a Europa se armar é uma piada, vai gastar dinheiro, porque o cara não tem capacidade instalada, né? Ele fala sobre a guerra, ele fala como é que é o perfil de guerra. Como demora, né, ele fala pra você se armar. E você vai começando a fazer conexões. O que ele fala ali? Ele vira e fala assim, a única chance da Europa se armar rápido é usar a capacidade instalada que existe na Turquia. Se lembra? Ele falou que apesar de estar na OTAN, ela faz um jogo duplo, que é verdade, todo mundo sabe. Aí você começa a entender os movimentos de desestabilização na Turquia com Erdogan, entendeu? Aí você fala, pô, agora faz sentido a confusão que está tendo lá. Porque o cara falou, olha, a única chance é os caras tomarem a capacidade instalada, eles não vão conseguir se armar, esquece. Então ele fala sobre inteligência artificial, sobre várias coisas, que você vai entender como o cara está olhando, de fato, uma corrida armamentícia no mundo. E você vê que ele olha com preocupação, mas não muita, porque pelo menos é o que pareceu, né? Ele fala assim, cara, vai ter, mas nada do que já não existia antes. Pra gente nada muda. Então a gente tá vendo, mas a Europa não vai conseguir. Então ele não leva a sério. Eu senti que ele meio que dá uma lamentada até. Ele fala, pô, não é legal isso, né? Mas é a vida. Mas não, meio assim, o cara não quer. Ele fala, não quero, não gostaria, né? Não sou apoiador. Nesse sentido, por exemplo, quando a gente conversou com um cara de sanções, eu esperava até tirar mais dele, porque a gente conversou com um especialista em sanções. E a gente sabe que, por exemplo, quando a gente sabe nós mesmos aqui, né? A gente, quando começou a ter as sanções no mundo, vários casos de que os países conseguiram
burlar as sanções usando tecnologia. E desenvolveram, a partir daí, novas ferramentas ou novas indústrias, novos setores, tipo o Irã, né? Que até hoje, né, burla a sanção através da Áustria. Para quem não sabe, pô, todo mundo sabe, né? É que nem onde compra droga, né, na Vila Madalena, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o Irã burla as sanções através da Áustria. Então, e de vários bancos austríacos. Então, parte dessa tecnologia foi criada a partir das sanções para poder o país sobreviver. E até mesmo do absurdo de algumas sanções, que também vira coisas humanitárias, né? Não vai chegar equipamento médico, não vai chegar comida. E aí? O cara morre. Eu esperava que o cara falasse mais. Você viu que ele falou, não, é isso mesmo, sanção é isso mesmo, afeta, é ruim. Então, mas era para ter uma ideia do tamanho e expansão do que significa as sanções e principalmente dos aspectos jurídicos, porque as sanções no mundo elas tomaram proporções gigantes como arma. Tanto é em importância. É por isso que tem que conectar as coisas. Qual é a maior arma, por exemplo, que o Trump está usando para pressionar e garantir a liberdade e direito de expressão no Brasil? Porta-aviões ou as sanções? Sanção. Claro. Tá mandando funcionar o cara, Sim, velho. sim. Vai chegar, ó, sanção nos juízes aí. Aí tá todo mundo desesperado, muito mais desesperado com o porta-aviões. Entendeu? Porque o impacto é muito pesado. Então, quando vocês falou de sanção, é para ter esse efeito, entendeu? Os efeitos disso no mundo. Então, elas estão interligadas. Sanções, armamentos, que é o especialista em guerra, a diplomacia e o novo cenário político, que vai depender também, as sanções, as armas, vão depender de como o cara vê o mundo, se vai ter multipolaridade, se não vai ter, qual o modelo, se vai ter uma discussão jurídica, se o BRICS realmente vai crescer, não vai crescer. O que significa isso, né? E se você olhar, por exemplo, Desculpa. soft power, não, se você olhar o que o Henry falou, você deduz que ele está dizendo o seguinte, cara, eu acho que vai ter uma bipolaridade. Mais ou menos o que ele falou, ele fala de fome, fala da Rússia, fala da importância, mas o que ele aponta é uma bipolaridade entre China e Estados Unidos. Ele até brinca comigo, ele fala, bipolaridade é multi, né? É mais de uma. Bipolaridade é uma multi. Já é multi. Dá uma zoada. E aí então você extrai dele um pouco, ali subliminarmente, se você prestar atenção, que ele acredita numa bipolaridade. E a partir daí você começa a entender vários movimentos globais de fuga para tentar fugir da influência dos Estados Unidos e da China, porque o cara também não quer ficar na influência da China, ele não quer, ele quer ser livre, entendeu? E aí você começa a entender alguns movimentos a partir dessas entrevistas de mundo. Vou dar aqui um negócio que não está nem numa entrevista, mas que surgiu semana passada. Não sei se vocês viram, um fundo de Dubai basicamente comprou as Malvinas. Né? As Malvinas, não, as Maldivas. Comprou as Maldivas, meteu 8 bilhões de dólares lá para comprar, para fazer uma estrutura de tecnologia blockchain gigante, tá? Pra você ter noção do que eu tô falando, o PIB das Maldivas é de 7, né? O cara vai meter 8. Comprou as Maldivas. Fez uma aquisição, vamos meter uma estrutura tecnológica lá, gigante de blockchain, Bitcoin, o cacete A4, para também atrair capital e fazer um centro financeiro lá. Por que o cara quer fazer isso? Você vai entender isso a partir do momento que você vai compreender que o cara não quer estar sob a legislação americana, não quer estar sob a legislação europeia, mas ao mesmo tempo os Emirados têm acordo com os Estados Unidos de compliance, então o cara precisa de um novo centro. Estão metendo 8 bi nas Maldivas. Um belezinha lá na praia. 8 bi não dá nem ao desvio do INSS, é dinheiro de pinga. Vocês também são. Pinga. 8 bi. E tem essa questão do soft power. Se o cara não tivesse roubado o INSS, nós podíamos ter comprado as Maldivas. As Maldivas, aí. Brasil comprando, em vez de ir de férias para Trancoso, eles iam para as Maldivas. Eles já fazem isso, né? Só que ia ser nacional. Tem essa questão do soft power também, que a gente já falou a respeito de alguma coisa assim no Cine Quinto, mas o Não Dei sempre entra, que é os árabes mesmo, tem vários países ali que tem um programa para 2030, então tem a Saudi Vision 2030, tem a do Qatar também, os caras estão investindo, os sauditas estão construindo uma cidade ultra tecnológica, tipo o Smart City dos globalistas ocidentais, ali na beira do Mar Vermelho, estão investindo em várias empresas de tecnologia e de entretenimento eletrônico, comprando empresa de jogo. Tem um fundo chamado Savvy Gaming Group, que está comprando ações em várias empresas de games ocidentais. A própria Rússia e a China fizeram um acordo de autopromoção dos jogos que eles produzem. Então, existe essa tentativa
de expansão de soft power também, porque os americanos são colonizadores culturais do mundo, Do né? mundo, Sim. Então, Foram os Os meus. maiores, Exato. são os pô, maiores. essa camiseta. Pois é. Aí, ó. Se bem que eles são britânicos. Americano. É, mas é o Ocidente. O game vai substituir o esporte nessa questão do soft power? Já substituiu? Não, porque os árabes também estão investindo no esporte. Esse lance dos jogadores europeus sendo Que estão indo pra comprados, lá, Cristiano sim. Ronaldo, etc. É para tentar formar os Exato. jogadores deles ali. né? Não, é pra tentar fazer com que a liga. Porque, cara, quando você vai assistir futebol hoje, você é brasileiro, assiste o Brasileirão. Para além, você vai assistir a Champions. Hoje Né? ainda Você não vai vê- assistir hoje a Liga você Saudita. Quase não vê. Hoje em dia a Liga Saudita tem. Então, mas esse é o ponto. É pra tornar a Liga Saudita relevante para que as pessoas Porque aí o cara vende o Soft peixe power. dele lá. prestem atenção no país dele. E a gente tá. Alguém falou isso, foi muito bom. A gente tá destruindo o nosso soft power, Não, o nosso que é o já foi pro futebol saco. e a música. Nós falamos Exato. isso. Falaram, né? Exato. O Brasil conseguiu fazer. Então foram vocês, gente. Destruir. Exato. Nós gênios. Mas tem umas Não, questões, por exemplo, entre os mais jovens que acompanham Liga de Esporte Eletrônico, você tem uma relevância do Brasil no Rainbow Six. Inclusive, nós entrevistamos um campeão aqui há muito tempo. É coitado do verdade. Victor. Foi uma É mesmo, entrevista né? O surreal. Victor até hoje trabalha com o pessoal da Ubisoft. Mas tem, Gente por fina. exemplo, um estilo de jogo brasileiro, tipicamente brasileiro, que dominou as ligas de Rainbow Six, por exemplo. É. Então tem, mas é assim, é uma coisa que está crescendo ainda. Né? Eu não sei se substitui, Então, não, nos- acho que não. Dessa, acho que não. No Soft Power, por exemplo, que tem lá, por exemplo, teve uma conversa muito boa. Não teve na entrevista, mas a gente ficou batendo papo. E o off, às vezes, é melhor do que o on, né? Ah, E, claro. Então, por exemplo, o cara falou assim, por exemplo, eles têm uma análise muito boa. Ele falou, olha, o Brasil, por exemplo, eles conhecem. Ele fala assim, o Brasil já está sendo mais ou menos dominado pela China, na medida que, por exemplo, a China lançou o Instituto Confúcio, Ah, sim. Aham. e a partir do instituto, que era para dar curso, etc., você vai ver, já tem cursos universitários. Então os caras começaram com um papo de, tipo, cultura inglesa e aliança francesa, né? Aham. Não, é língua, para quem quer aprender mandarim. Mas, na verdade, quando você vai ver, e essa é uma análise que a Rússia tem, de alguns caras lá, falaram, eles já entraram nas universidades. Então já estão preparando e selecionando pessoas para estudar e trabalhar na China. E eles notaram isso. E o que os caras falam? É que eles gostariam, por exemplo, de ter universidades também no Brasil. Principalmente porque pelo número de empresas russas que já existem no Brasil. Tem a Gazprom, tem a Rosatom, que é de energia nuclear, tem uma gigante, alguma coisa, eu acho que é o nome, alguma coisa que é de fertilizantes, papo de faturamento de bilhão. Então o cara falou, eu queria ter universidades, a gente quer botar universidade, e às vezes privadas, de business, né? Os caras têm boas universidades de negócio. Uhum. Então você vê que existe uma vontade de ter um soft power também no Brasil, o que é legítimo, e o Brasil poderia fazer isso também fora, quer dizer, todo mundo tem direito a seu soft power, né? Claro. Preparar a sua equipe. Então, de fato, você vê alguns movimentos em que o pessoal não despreza o Brasil como um ativo estratégico, entende? Ele percebe o Brasil como um país estratégico dentro de um determinado cenário. E ele entende que está sob influência, por exemplo, da China e dos Estados Unidos e distante dos interesses do próprio país, né? Eles falam isso também da Rússia, que acho que o cara tem que defender o dele mesmo. Claro. Enfim, mas no final das contas, que eu digo, quando eu digo a nossa análise, ela foi correta, nossa, aqui no quinto, porque depois que o Biden perdeu, o Trump entrou, a primeira coisa que ele foi conversar foi com quem? Com o Putin, né, cara? Porque ele sabe da importância estratégica de lá. Porque ele assistiu Isso- a gente e falou, pô, se eles foram lá, realmente, eu vou também. Óbvio. O Tucker Carlson copiando a gente, O Tucker Carlson Não, copiou difícil, cara. primeiro. A gente evoluiu. Não, e você- E atenção, você vê como a galera é jeca, né? Porque eu acho que foi o Rasta, ele fez um negócio especial rápido lá do Guin, aí o cara botou assim, não, e até tem canais no Brasil que entrevistam ele, aí botou primeiro, acho que foi o Glenn, né? Depois botou o Turk Carlson, não, botou 3 caras na frente e a gente o último. Pô, a gente foi o primeiro. Pô, em ordem a gente foi o primeiro, porque É ninguém vai falar da verdade, gente. é verdade. Mas como o nego paga pau pra americano, entendeu? Paga pau pra gringo, entendeu? Aí botou o cara primeiro lá. Mas tudo bem, a gente foi primeiro. Mas olha só, mas aí esse é o nó na cabeça dos caras, porque no caso lá do Trump, ele tá olhando uma análise estratégica, geopolítica, efetiva.
E ele está dizendo, cara, eu não posso avançar na minha pauta sem conversar com esse maluco, entendeu? Sem fazer um acordo lá. Principalmente que o entendimento que ele tem na guerra do Biden e quanto custou essa brincadeira, né? E quanto vai custar. Então, acho que a gente acertou nessa nossa análise ali eu não digo acertou, errou, porque essa coisa de mãe de Ná não é minha. Mas, pelo menos, mostrou que a gente tinha alguma razão nessa análise de pensar e, pelo menos, conversar com os caras, entender como eles serão importantes, entendeu? E eles serão importantes para mim, tem um aspecto, quando eu vejo muito Eurásia, andando na Eurásia, que para mim tem sido muito marcante. Não sei se eu já falei para vocês no programa, mas que é o seguinte. Por exemplo, você vai a Dubai, tá? Dubai, hoje em dia, tá bombando em termos de negócio. Bombando mesmo. Tá super movimentado e tal, o mundo todo tá lá. Só que você vai na cultura dos Emirates, é uma cultura de negociadores. Eles não são, tipo aí o Irã, que é a venda do Império Persa, entendeu? Sim. Eles não têm isso. Então eles não têm um aspecto cultural. O museu mais famoso de lá é o Louvre. Quer dizer, o cara trouxe o Louvre para dentro de Abu Dhabi, junto de Dubai, com museu. Então, você sente que é uma cidade quase que toda montada, né, fantasiada. Ela não tem uma cultura. Então, eles não têm essa base civilizatória, cultural, histórica, cara, que por exemplo, tem no Império Persa, que vem do Irã. A Turquia tem parte disso. Eu converso com o turco, tem uns caras que têm isso. O cara tem essa base cultural. Na China, atual, eles lembram da época dos impérios, das dinastias, entendeu? Mas da revolução cultural, o Mao, ao contrário do que diz o Elia Jabbour, né, que para mim esse sim é um... esse é propagandista, desinformante, caraca. Total. Pô, os caras destruíram aquilo lá. O Mao destruiu a cultura, destruiu os colégios, destruiu tudo, cara, destruiu tudo, né? Depois eles viram a cagada que tinha feito, começaram a tentar recuperar e mudar a política econômica, só deu certo porque os Estados Unidos entrou injetando dinheiro, que é uma parte que, não sei porquê, na análise de alguns caras da geopolítica, eles não contam, né? Que eles pulam essa parte. Porque não convém. Mas os Estados Unidos injetou dinheiro lá. Aí mudou. Então, quando você vai ver quem tem base cultural histórica para civilizacional, são alguns países da Ásia que tem, claro, o Japão, você tem, mas já foi Império, o próprio Irã, Império Persa, você tem Índia, você tem... e você tem a Rússia, né? Então esses caras hoje, quando eles sentam para conversar com a Eurásia, com o Oriente, eles são exatamente esse meio do caminho entre a cultura ocidental, a cultura um pouco oriental, eles conhecem ela, né, nas suas divergências, nas suas diferenças, e tem um histórico próprio, que foi durante muito tempo também do czar, imperialista, o Cacilha IV, teve o período comunista, mas você vai ver a arquitetura de Moscou, por exemplo, de São Petersburgo, ela foi totalmente mantida, entendeu? Claro que teve algumas influências, sim, do período comunista, do Lenin, né, aqueles prédios horrorosos, estilo Niemeyer, mas mantiveram grande parte, algumas coisas muito bonitas. Então os caras têm um peso cultural, histórico, que eles também querem trazer para essa discussão do outro lado, entendeu? E isso faz uma diferença em termos de arquitetura política civilizacional. Tanto que acho que eu falo com o Henry, eu pergunto acho que eu pergunto para dois caras lá, qual é o projeto de Estado-civilização que ele acha que vai prevalecer, né? Eu pergunto da Terceira Roma, brinco da Rússia, o chinês, e você não tem muitos projetos de Estado-civilização que o cara olha aquele todo ali, como é que seria a civilização ideal? Você tem poucos projetos que realmente conseguem ter essa visão do todo. Entendeu? Então eles têm uma importância política que eu acho que é relevante também nesse aspecto aí, que vale a pena ouvir. Muito bem, é isso aí. Eu queria só fazer uma última pergunta, que é um nó que dá na minha própria cabeça, né? Porque recentemente a Janja foi para a Rússia, de mala e cuia, não sei o que tinha nas malas, nem na cuia, sozinha no avião da FAB. E aí tem essa coisa da Rússia, Putin, e tem mesmo um eixo ali, que é Venezuela, a própria Cuba, que é quase um... a turma que estava lá agora na festa. O próprio Brasil, com Lula e tal. Sim. Como é que isso se encaixa em tudo isso? Porque, sei lá, a gente é acusado de agente russo. Eu estou pensando assim, na lógica, né, no discurso desses caras que chamam a gente de duguinista, é assim,
a Rússia está alinhada com Venezuela, com Irã, né, com o eixo do mal e não sei o quê, e quem luta contra a Venezuela e não sei o quê, automaticamente luta contra a Rússia e não sei o quê. Só que a gente está aqui o dia inteiro falando mal do Lula, não gosta da Venezuela, não sei o quê, e ao mesmo tempo é acusado de agente russo. Como é que funciona essa lógica toda aqui? Como é que você consegue encaixar? Existe como encaixar ou é furada mesmo? Enfim, deu para entender? Eu não sei se eu fui claro, mas para mim essa coisa do, pô, como é que Eles que tô enxergam... aqui, eu tô o dia inteiro aqui falando, descendo a lenha no Lula, porque eu não gosto, nunca gostei, não votei nem em 2003, eu tenho orgulho de dizer isso, 2002. Eu também não, eu votei na Luciana Genro. Mas, calma, eu votei menos. Mas, e ao mesmo tempo eu sou acusado de estar alinhado numa situação dessa, que o cara vai lá, né, Rússia, como é que fica? Eles enxergam essas alianças mesmo? Como é que funciona aí? Eu tenho certeza que eles enxergam, mas olha só, tem uma diferença nessa visão de mundo aí. É porque a visão de mundo que nos é apresentada nessa discussão aí, Trelli, por uma parcela na política hoje, é uma visão que eu acho que ela é quase que tá séria. Como se fosse assim, tivesse todos os países do mundo e tivessem 3, 4 ideologias para ser escolhidas na prateleira. Sim. Aí alguém vira e fala assim, eu quero essa ideologia aqui, a Rússia escolheu outra ideologia, e agora nós vamos brigar com as ideologias. Isso não funciona assim. Isso, cara, isso não existe, a verdade é assim, não é assim a relação. Tanto que esse discurso que é uma visão antiga, aliás, essa é uma propaganda, se você for honesto, estudar de verdade a história da CIA, essa é uma propaganda da CIA, mundo livre contra mundo totalitário, entendeu? Inclusive a expressão mundo livre contra o mundo totalitário, só que a hora esse mundo totalitário estava do outro lado. Quando esse discurso começa a se romper, por exemplo, que os caras ficaram amarelos, quando o Trump senta com o Putin, quando o Trump senta com o Putin, fala, cara, agora você é amigo, vamos conversar. E se você for olhar a verdade, por exemplo, o Trump foi financiado pelo Deutsche Bank durante muitos anos. E foi financiado com dinheiro russo, sim. Os negócios dele foram financiados com dinheiro russo. Daí, tudo bem. Como também a Hillary foi financiada na Fundação Clinton pelos árabes e pelo Islã durante muito tempo. Existe uma troca de chumbo nisso. E assim mesmo como os democratas também foram financiados pelos chineses. Então, não existe essa escolha ideológica que se resumiu à discussão de política no Brasil, ou geopolítica, que é infantil. Assim, existe ideologia. Qual é a melhor ideologia? Pega e vamos implementar. Isso é até anticristão, porque não existe ideologia boa. Você tá bom, ideologia é ruim. Qualquer ideologia é ruim. Então o cara é amador de mática que não faz sentido, não é assim que os caras pensam. Agora, veja bem, tem que olhar essa visão toda, né, do todo. Eu acho que quando é que o Putin começa a se aliar com esses caras? Quando ele começa a ter um problema, que ele vê que a Europa está vindo para cima dele e a OTAN está expandindo, entendeu? O próprio, aquele cara que foi um dos fundadores da CIA, que foi um dos primeiros embaixadores da Rússia, que é o Keegan, acho que é Keegan agora, não lembro se é Keenan ou Keegan, mas foi o cara, inclusive, que escreveu, foi um dos primeiros a fundar a CIA, já velhinho, quando o Clinton começa a fazer a expansão do OTAN, ele manda uma carta para o Clinton, tá? Já velhinho, e junto com 54 embaixadores americanos, dizendo que a expansão da OTAN seria um dos maiores erros dos Estados Unidos. Inclusive queria trazer a Rússia e empurrar a Rússia para os regimes totalitários. Foi o que aconteceu. É óbvio que, você chega lá, o Irã, ninguém quer ir morar lá, eu não quero. Na Coreia do Norte também não quero. Mas você vai ver que os problemas são mais profundos do que parecem. Por exemplo, agora a Coreia do Norte está começando a ficar feliz com a queda do governo da Coreia do Sul, que começa a ter pinta de ser um governo mais a favor da Coreia do Norte. Olha que loucura. E aí? Então você começa a ter alguns problemas práticos quando você olha essas ideologias. Eu acho que os caras foram empurrados. No final das contas, o que o Putin, se você pensar, eu acho que o cara gostaria era estar perto da Europa, vendendo gás para a Alemanha, brother dos malucos dos Estados Unidos, né, cada um fazendo o seu business. Se você olhar, por exemplo, tem um vídeo antigo que tem na internet, o Putin participou do Fórum Econômico Mundial, o Putin foi amigo do Bush, foi elogiado pelo George Bush, o Putin foi elogiado por uma porção de presidentes americanos. Teve um determinado momento que é contado, aliás, isso é contado por 2 historiadores, um americano e um também russo, que o Obama passa numa reunião com o Putin, eles se veem, já tinha tido uma rusga qualquer geopolítica, mas não grave, o Putin se levanta para apertar a mão do Obama, o Obama passa direto. Entendeu? E foi mais ou menos naquela mesma época que ele chega pro Lula e fala, esse é o cara.
né? Esse é o cara que vai ser preso. A Lucia. Então, e aí eles falam, a partir desse dia, o Putin entendeu que os Estados Unidos ia partir para uma prática de isolar a Rússia, né? Agora, se isso é que eu estou defendendo a dizer, o Putin é um coitado. Não, não, mano. Eu digo para os caras, ontem eu estive no jantar com os amigos meus aqui na França, na segunda-feira, na verdade, e eu falei com eles o seguinte, falei, cara, tem três coisas, tem três papéis numa nação que uma pessoa pode ter, mas que são completamente diferentes. Uma coisa é você ser turista. Chega lá, turista, pô, você quer jogar pra caramba, vai nos restaurantes, tira Até foto. Cuba, pô, né? Vai lá, arruma confusão no bar aqui no Janones, beleza. Acha caro. Partiu ao aeroporto. A outra é você ser residente. Então você diz assim, cara, eu nasci aqui, mas eu vou morar aqui. Você não é turista e já é residente. Já muda as coisas. E outra coisa é você nascer lá, crescer lá, ter que, cara, estudar na universidade, entrar no emprego, brigar com o regime, ver como é que você vai ganhar dinheiro, crescer na vida, montar o seu negócio. Porque são três características diferentes. Pô, a gente vai lá como turista, eu acho ótimo. Pô, vou lá, eu tiro foto, acho tudo fantástico, arquitetura linda, ninguém me chateia, ninguém me vê como uma ameaça. O Brasil é um país amigo, beleza, fui embora. Agora, você fala assim, pô, residente, aí já não sei. E nascer lá, deve ser punk mesmo, cara. Tem o meu presidente de 26 anos, 16 anos, sei lá o quê, eu tenho o meu 16 anos, que é o Lula, e, pô, acho um saco. Então, mas eu vejo essa questão dos regimes totalitários muito mais como, primeiro, o regime totalitário é ruim, mas a democracia, por acaso, que a gente vive, não é um regime totalitário. Então... O Trump, hoje em dia os malucos lá da tecnologia do Peter Thiel, etc., querem fazer esse iluminismo negro aí, que, na verdade, é o quê? Também dizer, bota um CEO, que também é meio totalitário, entendeu? Então, é verdade que nós não temos uma visão clara do que seria o regime político. O melhor regime político seria aquele que nós cinco aqui decidíssemos tudo, sem dúvida. Aí sim. Exatamente. Aí sim. Então vamos lá, amanhã a gente organiza o golpe, tá bom? Vai ter aqui uma minuta, tá? Já tô avisando aqui. Luigi, claramente o dono do Ministério do Andar, né? Do andar idiota. Silly Walk. Bom, não, mas só me chamem só depois que tiver tudo pronto, tá? Não, eu também. Muito trabalho, isso eu tô. Mas enfim, é isso. Muito bom. Muito bom. Gente, que gente foi bastante tempo. Fala, quer falar? Não, que a nossa direita cenográfica que não gosta muito da gente, tem um pouquinho de profundidade nas suas próximas críticas. Ouve. Não, critique, então mas seja profundo. Também critica. Exato. Não, pode criticar, não tenho medo de crítica. Não. Eu quero só finalizar, alguém mais quer falar alguma coisa? Falando que o Arthur é um cara já sabe, né? Sensacional. Começou. O nosso Tim Maia, que Começou. aparece quando quer. A inspiração, eu quis chamar ele de inspiração. É assim, Começou a a zoar. gente tá aqui. Às vezes ele aparece, às vezes não. É quando você vai escrever. É como assim, inspiração. O Arthur é a nossa inspiração. Agora, como vocês reclamaram que não teve Arthur 2 vezes, hoje a gente deixou ele falar. Assim, quase o programa inteiro. Lá vão ter. Fez o seu papel. Obrigado. Muito obrigado. E falando em falar, o inglês do Arthur é muito pior que o inglês do russo. Eu consegui entender o russo, Desgrila, mas não Cara, eu não consegui entendo entender direito, o às vezes, o Arthur. português do Arthur, imagina o inglês, velho. cara. Olha, é melhor isso aí. Brincadeira, velho. Tá brincadeira. muito ruim. Tá louco. Bom, assistam os nossos programas, a nossa programação, ou as entrevistas que vão ser lançadas em breve. Assista também Não Dei, Trocando as Bolas, Cine Quinto, Geoeconomia, o que mais? Tem Puxando o Fio e o nosso próprio Muito bem. programa Muito Quinto bem, Elemento. muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, xinguem, pode falar que a gente é a gente, pode falar o que vocês Eu acho que quiserem. o título desse programa tem que ser O Quinto Elemento é do guinista? Vamos ver. Tem que ser assim. Eu acho que Não, tem que a ser o gente não bait devia mesmo. ter feito Tem que esse ser o bait. programa, a gente devia ter lançado as entrevistas como se fossem propaganda mesmo, porque daí nego ia ficar 3 meses falando da gente outra vez e divulgar. E é isso aí, gente. Estamos aí. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus abençoe. Isso aí. Pai de Cristo. Nós somos todos cristãos, acima de tudo e de qualquer coisa. Exatamente. Então, aí você chega às suas conclusões. Um grande abraço a todos. Colar que a Até minha o patinha próximo tá... Deus acima de tudo. Valeu, tchau. Tchau, Arthur. Tchau, Arthur. Falou, Arthur. Sumi já. Fica com Deus.